Paz de Jesus, entrando aqui hoje na nossa quarta-feira para a gente refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. A passagem onde Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma?" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Palavra do Senhor. Amém. Palavra que nos leva a refletir que nós, seres humanos, nós somos muito propensos a nos adaptar conforme a situação. Nós estamos vivendo um tempo que muitas lágrimas já derramaram, muitas vezes nós mesmos, muitas lágrimas já derramamos, muitas ainda estão por derramarmos, muitos sorrisos já demos e muitos sorrisos ainda temos para dar. Acontece que nós seres humanos, nós somos como o camaleão. Muitas das vezes nós nos adaptamos conforme a situação. E este que muitas das vezes é o nosso mal. Às vezes nós nos corrompemos devido a alguma situação. Às vezes, se nós nos sentimos de certa forma limitados em alguma coisa, nós acabamos por não deixar que a nossa essência prevaleça. Ou seja, quero dizer que nós somos muitas das vezes instáveis emocionalmente, instáveis às vezes financeiramente. Às vezes nós estamos bem, quando pensa que não, já temos uma notícia e já ficamos mal. Esta é inerente do ser humano. E como fala na passagem, essa linda passagem bíblica, que Jesus, ele estava com eles com a multidão. Jesus dispensou a multidão, ele fez as orações, ele sempre pregava em parábolas.
de uma forma que as pessoas, de uma forma simples, que as pessoas pudessem entender. E Jesus, ele despediu a multidão e foi orar sozinho. Então os discípulos entraram no barco e foram seguir adiante, e Jesus ficou orando. Então Jesus foi ter um encontro com esses discípulos. Só que quando Jesus ele veio sobre o mar, os discípulos olharam para aquela imagem e tiveram medo, porque eles nunca tinham visto uma pessoa andar sobre o mar. Até então, não é normal que a pessoa ande sobre o mar. E eles ficaram com medo, gritaram, e Jesus acalmou, pediu para que eles acalmassem e disse que era ele, era Jesus. Então Pedro disse: se és Jesus, que me faça ir contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro vai. Até esse momento de Pedro obedecer, ótimo. Pedro foi. Só que quando o vento foi contrário, o vento veio sobre Pedro, Pedro tirou o foco, tirou o olhar, tirou o foco de Jesus, e Pedro simplesmente começou a olhar as águas, e ele começou a afundar, submergir sobre as águas, porque o vento foi contrário e ele tirou o foco de Jesus. E aí que está o nosso erro. Muitas das vezes, as noticiários ruins vêm, a gente espera uma boa resposta, essa resposta não chega. E a gente continua, muitas das vezes, buscando a Jesus. Estamos até então caminhando no caminho certo. A partir do momento que eu passar a encarar mais aquela situação ruim, ficar focada mais naquele noticiário ruim, naquela notícia não favorável, eu vou me afogar. Eu vou me afogar em meio à tristeza, eu vou me afogar em meio a uma depressão, eu vou me afogar à busca só de medicamento, que eu já não vou conseguir dormir, vou estar colocando tudo na mente. Então, o Senhor quer nos dizer que, independente da situação que estejamos vivendo, estamos vivendo tempos difíceis? Sim, muitas mortes, muitos feminicídios, muitas coisas ruins de todo tipo, de espécie, qualidade, gênero, tudo de ruim nós estamos vivendo. Tem muitos locais que estão passando por terremoto, furacão, e essa pandemia devastadora, tantas milhões de vidas foram ceifadas. Só que o nosso foco, nós estamos olhando muito para o Covid, para o momento triste, para as perdas. Nós deixamos de olhar para Jesus. Quando mundialmente nós tivermos esse foco de olhar em Jesus, tenho certeza que tudo estará resolvido. Com certeza, Deus tocará no coração, o tratamento vai sair, a vacina vai ter 100% de eficácia. Não pela ação do homem, mas pelo poder de Deus, que torna a possibilidade ao homem fazer tudo o que é necessário fazer. Só que para isso nós temos que tirar o foco dos nossos problemas e começar e voltar a olhar para Jesus, que deve ser o foco central. É fácil? Não. Porque, como disse, nós somos falhos, nós nos adaptamos muito conforme a nossa situação. Nós olhamos, tem que ficar resguardado, mas não tem pão, não tem alimento, mas Deus provê. O que tiver de fazer será feito, porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Quando o Senhor levou o povo para o deserto, lá eles ficaram 40 anos. Não se tem na Bíblia que ninguém morreu de fome. E Jesus proveu para eles o maná. E assim Deus provê para nós tudo o que for necessário. Só que o nosso foco deve estar em Jesus. Enquanto o nosso foco estiver nos problemas terrestres, nós sempre estaremos afundando. Estamos afundando em massa porque o nosso foco central não está sendo Jesus.
A partir do momento que isso cambiar, que isso mudar, as coisas começam a alinhar, porque nós não somos preparados para sermos terrestres, nós estamos aqui de passagem, só que nós nos acostumamos demais aqui. Então é lógico que enquanto nós estamos aqui, nós queremos o melhor. Nós sentimos medo, nós temos nossos sentimentos, sentimos alegria. Só o que nós temos que entender é que Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele não muda. As palavras do Senhor, elas são palavras vivas. O mesmo Deus que realizou milagres no passado é o mesmo Deus que realiza milagres hoje. E no finalzinho desta palavra, o Senhor fala que então os discípulos reconheceram que Jesus, que ele era Deus e o adorou. Então o que nós devemos fazer é reconhecer o Senhor como nosso único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, ele abençoa nós, seres humanos, nos dá sabedoria para que nós possamos viver aqui na terra e viver bem. Só que vamos colocar o nosso foco, o nosso olhar, a nossa atenção central primeira no Senhor. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Que tenhamos uma quarta-feira abençoada na presença de nosso Deus, que ficamos com essa palavra e até o próximo vídeo com a permissão de Deus.